Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Se puder, já deixa aquele like aí, já dar aquele hype para ajudar a gente também. E, claro, fique à vontade aí para comentar nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva aí para vir fazer as resenhas aí do mundo do futebol com a gente. Puxei esse vídeo aqui também para falar para vocês sobre toda a repercussão que teve em virtude dessa notícia aí do treinador do Palmeiras, do Abel, que é outra coisa também que todo mundo passa o pano, né? Pô, a galera passa o pano demais, cara. A galera passa o pano demais. Infelizmente, aqui no nosso país, você tem a cultura das pessoas blindarem milionários e baterem no assalariado, né? É a cultura do nosso país hoje. Porque os caras adoram passar pano para um ricaço, para um milionário. A questão é a seguinte, meus amigos. Teve gente que falou assim, não tenho nada a ver com a vida pessoal do Abel. Aqui não se trata da vida pessoal dele. O trabalho dele no Palmeiras não se trata da vida pessoal. Na vida pessoal ele faz o que ele quiser, mano. Não tô nem aí com a vida pessoal dele. Ele faz o que ele quiser, ele vai para onde ele quiser. Ele tem a carreira dele, o dinheiro dele, a família dele, o problema é dele, é a vida pessoal dele. Agora, quando a gente fala sobre o momento de retorno para o CT, para o centro de treinamento do Palmeiras, a gente está falando sobre o Palmeiras. Quer um exemplo? Exemplo. Quantas pessoas no dia 2 acordaram cedo, pegaram aí o transporte público, carro próprio, enfim, metrô, e foram para os seus serviços porque precisariam estar lá às 8 horas, às 7 horas da manhã. Quantas pessoas fizeram isso? Milhares de pessoas, milhões de pessoas fizeram isso hoje no nosso país. Por quê? Porque elas precisavam estar lá. Por mais que elas tivessem viajado no ano novo, ido para rancho, ido para casa de parentes, às 7, 8 horas da manhã, ou às vezes até mais cedo em alguns casos, elas precisavam estar lá para se apresentarem aos postos de trabalho delas. E muitas vezes elas ganham um salário mas muito injusto até, para estarem lá. Agora, nós estamos falando de caras que ganham 2 milhões, 3 milhões de reais por mês. Vocês acham que esses caras não devem ser cobrados? Por favor. Por favor. Eu aposto que muitos desses que levantam aí escudos para defender o Abel, para passar o pano, são assalariados que reclamam quando o chefe cobra. Amanhã eu preciso de você 8 horas da manhã aqui, em ponto. Aí o cara, Aí ele tá lá passando pano para milionário, enquanto isso ele tá sendo, às vezes, até injustamente, socialmente explorado pelos seus patrões, pelos seus chefes, pelas empresas que trabalham. Eu já fui funcionário de empresa, eu sei como funciona. Eu sei como funciona. Você chega cansado em casa, às vezes, no final do dia, liga, o diretor vai estar na cidade tal amanhã, ele quer você lá. Pega o carro e vai pra lá agora. Você acabou de chegar em casa cansado, de um dia inteiro de trabalho, você tem que fazer isso. Uma correria noturna, se colocar em risco ainda em rodovia, pra estar lá no outro dia cedo, porque o diretor da empresa vai estar lá, é importante que você mostre a fuça sua lá. Então, o que ele faz na vida pessoal dele, eu não tô nem aí mesmo. Mas, a partir do momento que a gente fala do Palmeiras, a gente tá falando daquilo que ele é pago pra fazer. E a gente deve exigir sim. Porque ninguém alivia pra gente no nosso trabalho. Alguém alivia pra vocês no trabalho de vocês? Alguém alivia pra vocês? Não. Pra você que é estudante, tem professor que alivia pra você? Se você não correr atrás, meu amigo, se você não estudar, se você não tirar suas notas, ninguém vai aliviar. A vida não vai aliviar pra você, mano. Ela vai te bater cada vez mais forte. Então não tem por que a gente aliviar pra ninguém. Essa é a realidade. O Felipe Melo, o jogador Felipe Melo, ele falou sobre isso. Ele falou assim, em virtude da temporada que o Palmeiras teve em 2025, ele era para ser o primeiro a chegar e não se reapresentar depois do elenco. Pode ser, pessoal, uma coisa irrisória, pode ser uma coisa pequena. Só que o jogador, ele pode interpretar isso de uma maneira muito assim, talvez até equivocada por parte dele. Mas ele pode olhar e falar assim, quer dizer que a gente chega antes, o técnico chega depois? Pô, que isso, hein? Depois, no final do ano, do técnico ter olhado pra gente e falado que a gente não vai conseguir ser campeão,
olhou na nossa cara e falou que a gente não ia conseguir ser campeão. Então ele chega mais tarde que a gente no local de trabalho. Para mim, galera, o que é certo. Coloca todo mundo no mesmo dia, na mesma data. Ah, mas o Abel só pode ir no dia 8. Então coloca todo mundo para se apresentar no dia 8. É melhor assim. É mais justo. É mais justo. Já que é para começar mais tarde, então, já que vocês não estão nem aí com o Palmeiras, é o torcedor que se lasca mesmo, né? Então é mais justo colocar todo mundo na mesma data. Então joga pro dia 8 todo mundo. Pelo menos não fica aquela, sabe, aquela, talvez uma picuinha de vestiário, assim, do tipo, ah, a gente chegou, o técnico não chegou, e aí? E eu vou falar outra coisa pra vocês aqui agora. O Campeonato Paulista, ele não vai ser brincadeira pro Palmeiras. Porque a torcida, ela tá perdendo a paciência. Tem ainda aqueles que passam pano. Só que uma boa parte da torcida já abriu os olhos e já tá enxergando. E aquele documentário, ele foi até bom para isso, para mostrar a realidade. Porque aquele discurso no final do ano, de que a equipe não conseguia, ficou muito feio, cara. Foi um discurso que menosprezou a própria equipe, os próprios jogadores, a própria capacidade. Aquele discurso ficou muito feio. Tenho nojo daquele discurso. Nojo daquele discurso. Então, na minha opinião, pelo que esses caras ganham, era para estar no dia 2. Teve gente que já entrou no serviço no dia 1. Dia 1 a gente saiu na rua, ó, McDonald's funcionando, sorveteria funcionando, restaurante funcionando, e lá tem funcionário trabalhando. Não tem? E os caras que ganham milhões? Até quando vai ter gente ainda passando pano para isso? E não é uma questão de ingratidão. Na minha opinião, o Abel continua sendo um dos maiores técnicos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas é a questão do que você se propôs. Ele se propôs a estar lá, não se propôs? Então que faça da forma mais esforçada possível. A partir do momento que não quiser mais estar lá, que não quiser mais abrir mão de certas coisas para ter um ano campeão, cara, gente, muito obrigado, tá? Ó, não vou renovar, tá? Obrigado pela história, por tudo. Tamo junto, boa sorte para vocês, valeu, falou, tchau. Mas a partir do momento que você se propõe a estar lá, você tem que estar lá. Você tem que entregar. E é isso que o torcedor mais crítico cobra. E quando cobra, é taxado de errado ainda na internet. Não é sobre vida pessoal. É sobre o Palmeiras mesmo. Se o Palmeiras escolher dar até o dia 20 de janeiro de férias, beleza. Ninguém vai encher o saco. Mas a partir do momento que marca uma representação e você não tem uma parte importante do nosso planejamento, a gente começa a questionar das formas como as coisas já estão começando. E se a carroça não quiser desandar no final do ano, a gente tem que começar certo. E pra mim, isso não é começar certo. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.